geográficas falando que do projeto do plano de Deus, ele esperava e espera que o nosso testemunho alcance, ou que aonde houver um cristão, ali também haja um testemunho. Temos as leituras diárias, né, que estão também muito boas para ser lidas, né? Fizemos a leitura em classe, e vamos lá na introdução, e depois eu volto aqui em algumas coisas na leitura em classe. Mas a introdução nos diz assim: na lição de hoje, veremos que Jesus fez uso de dois conhecidos símbolos, o sal e a luz, foi o que ele utilizou, para descrever a dupla função do crente neste mundo tenebroso, como sal da terra e luz do mundo. O crente, pelo Espírito Santo, conduz os perdidos até Cristo, o Salvador. É nossa responsabilidade iluminar, dar sabor e preservar o mundo da corrupção. Bom, então a introdução ela abre o comentário para nós, empregando dois itens, né? Um sendo o sal e outro a luz. E Cristo, ele utiliza também esses dois itens, essas duas propriedades, como símbolos, ou seja, numa linguagem comparativa, ele quer que a gente olhe o sal e quer que a gente olhe a luz, e compreenda, tenha consciência do que o sal é e do que a luz é, e depois absolva o efeito, tanto que o sal faz, quanto a luz faz. Então este era o princípio de comparação que Jesus estava, numa forma de linguagem simbólica, comparando todos os seus discípulos, todos aqueles que o servem e o seguem, com o sal e com a luz. E a introdução, ela chama a nossa atenção que a importância dessa aplicação na nossa vida pode conduzir o cristão, conduzir o ímpio até Cristo, pode também dar sabor, iluminar e preservar o mundo presente que nós vivemos, que é um mundo de corrupção mil. Né? Se a gente for olhar o contexto do mundo, que sempre existiu, olhar o contexto das coisas más que há no mundo, a gente ficaria meio que perplexo mesmo. Né? Então, em todos os tempos, em todas as gerações, o mundo foi mal, dado a maldade do próprio homem, e para cada geração este mal automaticamente atuou de uma forma, né? De maneira que hoje a gente vê essa forma exacerbada do mal acontecendo, tomando conta, né? Como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é justamente este mal, ou diante deste mal, que nós podemos fazer um contraste. O que é o contraste? Uma diferença. Porque a diferença de qualquer coisa só pode ser percebida diante de uma coisa oposta, né? A gente dificilmente vai perceber diferença se as coisas forem semelhantes, forem iguaizinhas. Mas quando a gente pega uma determinada coisa e põe ela diante de uma coisa oposta, ou até mesmo dentro da mesma coisa, mas com diferenciais notáveis, a gente então pode distinguir uma coisa da outra. E um tempo atrás eu falei aqui, na verdade foi quando logo o Massal voltou, ele me convidou para pregar uma palavra aqui, e eu preguei sobre um tema que diz assim: outra vez vereis a diferença entre quem serve a Cristo e quem não serve, entre o justo e o ímpio. E eu questionei a igreja no início do sermão, se alguém poderia me falar a compreensão que tinha deste versículo, e se compreendesse esse versículo, me citar como faz para ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e quem não serve. E aí eu ouvi coisas das mais variadas manifestações possíveis. Me falaram que é pelo cabelo, me falaram que era pela roupa, me falaram que... Então eles foram pelo exterior, né? Pela apresentação pessoal de uma pessoa, eles foram distinguindo um cristão de quem não é cristão. E aí então eu entrei falando que a Bíblia não está falando disso, né? Que de fato o texto ali não está falando disso, e nem que é esta forma que a gente diferencia um cristão de quem não é cristão. Bem porque eu até esses dias, e agora me vem à mente, se me vem à mente eu penso que é pelo Espírito de Deus, então eu vou falar. Eu servi ao diabo na macumba por muitos anos. E eu me lembro que eu tinha
que havia uma mãe de santo, amiga minha, e ela tinha um cabelo enorme. Ela era proibida pela cabocla Jurema, que era a sua médium, que comandava as suas linhas, porque ela trabalhava com as 7 linhas, e cabocla Jurema era a comandante, era a primeira linha dela, e a cabocla proibiu ela de cortar uma ponta do cabelo, né? Ela tinha que este pacto com esta mulher. E quando foi uma vez, o cabelo dela era grande mesmo, como que era quase igual da Sabrina, ela não aguentando mais, ela cortou o cabelo na cintura. E aí a gente chegou no trabalho e a cabocla abaixou no corpo dela e começou a lançar ela em cima dos bancos, na parede. Eu sei que ela meio que sangrou e machucou toda. E por fim, quando estava amanhecendo o dia, que a gente foi então cantando os pontos lá, batendo tabaco para os guias subir, a cabocla disse que estava deixando um câncer no cérebro dela por desobediência. E aquela mãe de santo morreu de câncer no cérebro. Eu fui no velório, a gente fez o trabalho para sepultá-la no cemitério. E eu fiquei então, naquela época eu era crente da Deus e Amor, e eu pensei, mas que interessante, né? Porque a Deus e Amor faz aquela ênfase sobre o cabelo crescido, e não cortar, e não aparar, que é de Deus. E eu falei, e o diabo, lá na macumba eu vi fazer a mesma coisa. Aí eu falei assim, será que tem de fato um efeito no sentido como vemos? Então, o que acontece? Há muito tempo atrás fomos ensinados que perceber quem é crente e diferenciar o crente de qualquer outra pessoa era pelo estereotipo. Como até hoje isto fixou-se entre nós e é assim. Mas o que acontece? Na macumba também é proibido cortar o cabelo, como em algumas igrejas também. E hoje em dia você encontra pessoas vestidas da forma mais modesta e mais discreta possível. Aqui no Japão mesmo eu vejo tantas japonesas que eu olho e parece uma irmã da congregação. E não é. São japonesas, eles são budistas, né? Adoram seus deuses, elas se vestem com todo o pudor, com toda a decência, mas isso não quer dizer que são cristãs. E formas mil, né? Pessoas que não deixam barba nem bigode não são crentes, porque há denominações que proíbem a barba e o bigode, outras já não, umas proíbem o cavanhaque, outras não. Então não é por isso. O estereotipo não fala sobre a interioridade de ninguém. A Bíblia, ela fala e trata da interioridade. É o coração que ama, é o coração que perdoa, é o coração que tolera, é o coração que faz a diferença na essência interior no mundo. Então a Bíblia estava falando disso, que se um interior de alguém foi alcançado por Cristo, porque não adianta exteriormente eu ser reconhecido como um cristão e interiormente eu ser reconhecido como um diabo, como um demônio. Porque há pessoas que exteriormente ele é um crente, ele é um Cristo, mas interiormente ele é um demônio, ele é Satanás. Então Jesus, quando veio falar com os fariseus, veio tentando trazer essa consciência aos fariseus, dizendo aos fariseus que por fora eles eram Deus, impecáveis, eles são impecáveis. Vocês sabem o que é impecáveis? É uma pessoa passiva de não receber nenhuma repreensão, eram irrepreensíveis no que diz respeito a todos os mecanismos que a religião pregava. Eles praticavam a íntegra, eles davam o dízimo até do cominho, da hortelã, eles eram dizimistas fiéis, eram ofertantes fiéis, eles se vestiam a rigor, era todo cerimonial, mas dentro deles era um Satanás. Jesus falou, eles falam, eu sou filho de Abraão. Jesus fala, dessa pedra eu tiro um filho de Abraão, vós tem por pai o diabo. Está entendendo como é difícil? Como é difícil a gente ser filtrado pelos olhos do Todo-Poderoso que tudo vê e vê além das aparências. Ele fala isso para eles. Eles chegam, eles se afirmam teologicamente, ritualisticamente, e diz a Cristo assim, você não pode falar assim conosco porque nós temos por pai a Abraão. Jesus fala, dessas pedras eu tiro um filho de Abraão, essa pedra pode parir agora um filho. Olha bem a expressão, não é verdade? Como que uma pedra sem uma pedra macho para fecundá-la, uma pedra sem útero, sem nada, sem vida. Jesus falou assim, é possível que uma pedra dessa dê a luz a um filho de Abraão, e vocês não são filhos de Abraão, vocês têm por pai Satanás, o diabo, que nunca se firmou
na verdade é pai da mentira. Aí eles insistem, não sei o que, Jesus fala, e ainda mais, para onde eu vou, ele estava referindo-se ao céu, vós nunca podereis ir, morrereis no vosso pecado e nunca podereis ir para onde eu vou. Então, o que acontece é que hoje a igreja criou e cria pessoas com esta personalidade. E as pessoas chegam na igreja e também se desenvolve esta personalidade de um cuidado extremo com o exterior, por N motivos. Há pessoas escondendo pecados, há pessoas se afirmando em cima dessa aparência, há pessoas que elas criam todos esses mecanismos para que ninguém descubra o demônio que há dentro delas, né? Há N motivos. Poucas são aquelas que são assim, porque são por dentro também, e elas são por fora o que são por dentro, e são de uma forma natural e espontânea, sem procurar estar em foco, estar em destaque, serem percebidas, serem adoradas, serem veneradas por aquilo que é e por aquilo que são. Então, é isso que Deus vem tratando, porque Deus fala assim, você teme quem? O homem que pode matar você? Ou você teme Deus que pode lançar a tua alma no inferno? Além de te matar, lançar a tua alma no inferno. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque Jesus estava dizendo assim, em questão de aparência, a gente gosta de viver aparentando o que não é por temer os homens e o ponto de vista dos homens. Mas aí, aonde realmente a gente precisa ser diferente, que é dentro de nós, mas lá dentro de nós ninguém vê, os homens não veem, então dá para a gente ser o que quer, a gente descuida e vira um demônio. Aí Deus está falando assim, olha, vocês deveriam ser por dentro o que são por fora, por conta da aprovação humana e do que os homens pensam, e vocês não são, vocês cuidaram de fora e descuidaram de dentro, vocês são tolos, porque eu não olho por fora, eu olho dentro, e quando eu olho dentro eu não vejo coisa boa, então eu posso matá-los e lançá-los no inferno. Já o homem que vocês temem, porque a gente tem mais temor dos homens, a gente tem mais receio dos homens, eu não sei como a opinião alheia exerce uma pressão tão forte em nós, de maneira que nós nos incomodamos e tememos e procuramos satisfazer e agradar a opinião alheia dos homens, das pessoas, mas quando diz respeito a Deus, nós não estamos nem aí. Eu falei para a mãe, se a gente temesse a Deus, tanto que a gente teme os homens, a gente já está no céu. Já. Não, Jesus já teria voltado, o mundo já teria alcançado. Mas aí o que acontece? Deus é bom, Deus não envergonha, Deus não condena, Deus não critica, Deus não dá problema nenhum para a gente, né? Pelo contrário, Ele é tolerante, esperando que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, porque não tem prazer na perdição, mas na salvação de todos. E a gente então relaxa, né? E descuida e vai pegando lixo, como aquela faxineira maldosa e preguiçosa que joga o lixo debaixo do tapete quando vai à casa. A gente é um tapete, que a gente limpou a nossa casa para mostrar uma limpeza ao mundo, mas escondeu o lixo dentro de nós, esqueceu de incinerá-lo, de jogá-lo, de colocá-lo no dia que o lixeiro passou para recolher o lixo. Não é isso que João Batista fala? Eu batizo com água, mas vem um que vai recolher a palha com uma pá e jogá-la para ser queimada. Ele fala, vem um aí que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai fazer uma faxina. E ele vai recolher tudo que é lixo. Ele é um lixeiro que não deixa lixo em nós. Ele recolhe tudo que é lixo e joga no fogo para ser queimado, para que de fato sejamos puros e purificados. É uma obra que o Espírito Santo faz, não é ninguém que faz. Porque se eu for fazer uma obra de autopurificação em mim, eu não queimo nada do que não presta, eu escondo para usá-lo no dia que eu precisar, no dia que você me atingir, não é assim? Eu já lidei com crentes que falam, é que eu não tenho sangue de barata. Então tem crentes que têm medo de abrir o coração à palavra e virar um sonso, virar um sangue de barata. Então ele se adapta à palavra e vai vivendo entre nós sendo um exemplo, até o dia que uma coisa venha contra ele, até o dia que uma coisa alfineta ele, aí ele vai jogar, aí ele desce o barraco, aí ele põe para fora quem ele é. Aí você fica sabendo de fato quem ele é. É por isso que Deus usa esses mecanismos da vida. Deus falou com Israel, eu tenho um caminho de 3 dias para a terra prometida, mas eu vou guiar vocês por um caminho de deserto, de calor, de serpentes, vou deixá-los padecer fome e sede, não para me descobrir quem vocês é, para que vocês mesmos vejam quem vocês são. Porque na hora do bem bom somos anjinhos, é na hora do aperto que de fato nós jogamos para fora quem somos.
É na hora de perrengues da vida que nós nos conhecemos, que nós nos alteramos, que nós enchemos de nervosismos, de maus pensamentos, de maus desejos, que nós queremos acabar e aniquilar, destruir. E aí, de fato, é o momento de termos consciência de nossa existência interior e tratá-la com a palavra, não alimentá-la, não abrigá-la, não guardá-la dentro de nós como uma arma para ser usada em momentos difíceis da vida. Então, vê bem que Deus, a Bíblia, Cristo, ele vem sempre tratando da interioridade, porque esta condena. É por isso que ele disse para Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o coração. Eu não sou pregador de coração, dizendo que Deus só quer coração. Mas eu digo em primeira instância, Deus quer o coração. E todas as outras coisas que há em nós, tem que primeiro ser fruto do que o coração se tornou. Tudo aquilo que eu sou, por fora, tem que ser resultado do que o meu coração se tornou. Porque se o meu coração é uma coisa e por fora sou outra, eu estou perdido. Eu ainda não encontrei o Evangelho, a luz de Cristo. Né? Então ele usa esse símbolo da luz e do sal para falar essas verdades que nós vamos ver aqui adiante. Né? Até porque olha que porque Cristo tem hora que ele tira a gente na palavra, ele dá aquela tirada na gente. Porque vê bem o que ele fala aqui, ó, lá na leitura em classe, né? Ele fala assim, versículo 14: Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você pensa você pegar Tóquio. Imagina Tóquio, você pegou... Você não pegou Tóquio ainda, você olha para Tóquio. Se você está ali nas margens dos limites da cidade de Tóquio, ou dentro de Tóquio, tem como você não ver Tóquio? Fala para mim, você fala assim, cadê Tóquio? Eu estou vendo um ermo. Eu estou vendo uma coisa deserta, eu não estou vendo um prédio, eu não estou vendo uma casa, eu não estou vendo uma luz. Aí você deve estar cego. Porque como que está em Tóquio ou perto de Tóquio e não avista os arranha-céus, os monumentos, as luzes que enfeitam a cidade, aqueles neon todos. Né? Aí agora vamos enlouquecer como Cristo enlouquece as coisas. Cristo está falando assim, então para completar, pegue Tóquio e coloca Tóquio em cima do Monte Fuji. Aí, alguém pergunta para você, lá perto do Monte Fuji, no Fujikyu, você está brincando de montanha-russa, e alguém fala, você está vendo Tóquio? Aí você fala, não. Então o que você está? Ou louca ou cega. Porque já Tóquio no lugar que ela está, não tem como não vê-la, né? Estando perto, principalmente. Imagina se colocá-la em cima de um monte. Aí Jesus está falando assim, se de fato você é uma cidade edificada, se de fato nós fomos edificados, nós fomos construídos, se de fato o Senhor, como diz a Bíblia, né, que Ele vai nos construir em cima do alicerce que é Jesus, se de fato você já se tornou um arranha-céu, eu ainda estou uma casinha, né, ou uns tijolinhos ainda, mas se de fato você já adquiriu a maturidade, já é uma casa construída na rocha, um arranha-céu, né, não tem como ninguém não vê-lo. E ainda, de fato, que Deus, o Senhor, te eleva à altura de príncipes, Ele te põe em cima de uma montanha, né? Aí, de fato, também não tem como não vê-lo. Às vezes nós temos problemas dentro da igreja com pessoas que reclamam que não são notadas, pessoas que trazem em si complexo de inferioridade, baixa estima porque não são percebidas, não são notadas. Lembra que eu falei que uma vez, eu naquela correria, acho que foi de um congresso, não foi nem do velório da mamãe, de um congresso eu não cumprimentei uma irmãzinha que era de Okazaki, ela chegou lá falando que era para o Wilson pedir a carta, porque ela não ia ficar mais na igreja, porque eu não a saudei, eu não a cumprimentei, mas eu estava mesmo no pé. Eu penso numa pessoa que naquele culto tinha que fazer tudo, eu tinha que abrir o culto, ligar a parede de som, fazer não sei o quê, porque como sempre todo mundo chegava atrasado, e quando chegava ninguém tomava o seu lugar para ajudar, e aquela coisa toda, e cuidar da entrada das irmãs, falar lá na frente que me colocaram para narrar, e não sei o que, estava afobado, isso agachi. E saudei umas pessoas meio assim, tocando e cumprimentando de olho, e de fato eu não a vi. E como também ela acabou não ficando na igreja por causa, não sei se, quero acreditar que não foi por causa de uma tolice dessa. Mas tem pessoas assim, não me dão oportunidade, não me notam, não me vê. O problema não é com a gente. O problema não é com a igreja em si, não é com ninguém. O problema é com essa própria pessoa. Ela ainda não alcançou,
distintivos na vida dela que faça com que automaticamente ela seja percebida e seja benquista. Ela ainda não adquiriu o equilíbrio do sal, ou a claridade da luz, ou ainda não é uma cidade que está em cima de um monte para ser notada, não porque automaticamente ela quer se auto-aparecer, porque não é nem legal a gente se auto-aparecer, é legal Cristo estar em nós e Cristo ser notado em nós em alguma coisa que fazemos. Olha, aquela pessoa, ela ama como Cristo, ela perdoa como Cristo, ela fala, é mansa e suave como Cristo, ela é tolerante como Cristo, ela é alegre e sorridente como Cristo. Então essas pessoas vão sendo percebidas, não porque elas estão no caminho, na verdade a gente já chega sedento querendo vê-las, ou se aproximar delas, e quando elas não estão presentes, estão ausentes, elas fazem falta, não pelo que possuem, mas por aquilo que elas são, por aquilo que elas se tornou. Elas vão fazer falta, elas marcam a vida da gente que é eternamente, a gente vai levá-las conosco eternamente, pela a impressão benéfica que elas nos causou, que ela nos marcou, né? Aí, há pessoas que são difíceis, porque a Bíblia diz assim, se possível suportar uns aos outros, então a Bíblia diz que de fato, há pessoas que são insuportáveis. Quando ela falou assim, suporte uns aos outros, ela mandou suportar, porque o insuportável está em nós. Então, de fato, há pessoas que são amargas e insuportáveis, né? Em toda a sua existência e natureza, que precisa da luz, do açúcar de Cristo, do sal para ter um equilíbrio, de ser edificada, para depois ser percebida por Cristo na vida delas. Então elas não são percebidas, e na verdade quando são percebidas são repelidas, porque as pessoas não querem estar perto, as pessoas não querem serem irradiadas por aquele baixo astral, por aquela energia negativa. E aí elas ainda com isso se condoem, ainda com isso elas cobram uma posição da gente do mundo, de quererem ser percebidas, notadas, louvadas, amadas e paparicadas, saber lá o que mais, né? Mas aí Jesus está deixando uma receita para a gente. Esse não é o caminho da autoaparição, e Jesus está querendo falar assim, se você quer ser percebido, permita eu aparecer na tua vida, porque não tem ninguém que de fato, estando perto de mim, ou me conhecendo, faça de conta que não me vê. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando, eu duvido que... Lembra da Andréa Forte que canta aquele hino assim? É uma honra ter Jesus em nosso meio. Né? E ela fala assim que a presença dele é tão notável, é um amor perfeito. A tua glória enche esse lugar. Fica Jesus, não é assim que ela fala? Então Jesus está falando assim, a minha presença faz a diferença. Isso aí, não precisa ele provar. E ele também não precisa, ele não quer provar e não quer convencer ninguém. Porque é notório, é normal, ele está presente em algum lugar, alguém que está em conectividade, que está conectado, está bem espiritualmente, bem com o seu interior, com as suas emoções, com o seu psicológico, percebendo no caminho, na vida, na reunião, no trabalho, na igreja. Então Jesus está falando assim, se desta forma eu estou na vida de alguém, alguém perceberá eu na vida dessa pessoa. E logicamente que vai ver o refletor, vai ver o instrumento, né? Porque Paulo fala, eu sou um vaso de barro, e todas as coisas boas de Deus que está em mim, a excelência do poder e dos dons espirituais, vem de Deus depositado em mim, mas eu sou um vaso de barro. Mas dificilmente a gente vai ver só o que está no vaso e vai desconsiderar o vaso. Se fizer aquele arranjo aqui, eu duvido, a gente pode ter feito um foco nas flores, mas eu duvido que alguém desconsiderou visivelmente o vaso que abriga as flores. Então, agora, se você é um vaso já na sua naturalidade, sem forma, sem beleza de barro, e sem Cristo em você, você ainda vai ser pior do que tudo isso, como alguém vai vê-lo? Como alguém vai percebê-lo? Então é preciso que algo de Deus esteja em você, para que alguém, notando o que há de Deus em você, perceba você também. Vem no pacote essas coisas, você está me entendendo? Então é o que ele está falando aqui. Então vamos para... Aí ele falou aí, né, que eu estava na leitura em classe, ele fala dessa cidade. Aí vem outra coisa que ele fala no versículo 15. Nem se acende a candeia, você pode interpretar como lamparina ou vela, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Bom, quem já morou em sítio e utilizou a lamparina, se não fez é porque é burro.
Porque agora você fez é porque é inteligente. Toda pessoa que morou em sítio e utilizou lamparina ou lampião, você pode ver que na casa, se era aquela casa de sapé como eu morei muito tempo, o meu pai tinha as colunas, principal a comunheira. E ali ele já pregava uma tabinha na coluna para pôr lamparina em cima. Ou o lampião ele levava na comunheira. Porque à medida que você pega um velador, uma lamparina, um lampião, e você ergue ele do ponto baixo, você ergue ele para cima, o foco da luz abre. Se você abaixa, o foco se fecha. Você pode até perceber uma coisa redonda de claridade assim. Você vai erguendo ela, aquele demarcação redonda da claridade, vai expandindo e afugentando as trevas. Quanto mais você ergue, mais as trevas vai sendo afastadas, ganhando lugar bem longe daquele foco de luz. Agora, se você abaixa, o foco vai diminuindo. É até um processo da nossa íris, aquilo lá, né? Então, quem acende lamparina e deixava no rabo do fogão, ficava andando na casa escura. Eu já vi meu avô, eu ia no barraco do meu avô estava no escuro, com a lamparina acesa, porque ela estava no rabo do fogão, né? E já perto de outra luz, que era do próprio fogo do fogão. Então, luz com luz não se percebe. Se aqui está na claridade, eu acendo um outro pico de luz, ninguém sabe que é luz. Mas acende um palito de fósforo no meio das trevas para você ver. Chega num breu assim, risca um palito de fósforo para você não ver. Um palito de fósforo faz a diferença nas trevas. Agora, no meio de uma luz, não é percebido. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Jesus falou assim, ninguém acende uma lamparina, e Jesus está falando, não é nem para deixar igual meu avô, porque, segundo a Bíblia aqui, se fizesse igual meu avô, ainda era inteligente. Mas Jesus está falando, você acha que a gente acende uma lamparina, uma vela, um lampião, aí coloca ele no chão, e depois você pega uma bacia, ou você pega, sabe lá, uma cumbuca, né, que é isso que a Bíblia está se referindo, a esta gamela, eu não sei, eu estou tentando pegar a linguagem mais antiga da minha época de roça. Gamela era aquela coisa que se fazia também de madeira, assim, um bacião para jogar garapa de cana, fazer rapadura, ou pôr coisas para o porco comer, né? Sabe lá, você pega um instrumento assim, uma bacia antiga, e joga em cima. Fala assim, ai Priscila, está tão escuro aqui em casa, acende a vela, e aí você acende, e eu chego com a baciona e puf em cima da vela e falo, ai que bom. Aí que deve tá fora de controle. A pessoa deve estar fora de controle. Aí Jesus está falando assim, eu não coloco luz em ninguém para ninguém ficar escondido. E aí, nesse fato, Jesus está falando, você vai despertar o ódio e a perseguição de muitos. Não porque você provoca ninguém, é porque em você há luz. Aí vai vir muita gente com bacia querendo tampar você. Vai vir muita gente te perseguindo, querendo te abafar, querendo te levar para uma inexistência na vida, uma vida de tristeza. Porque essa pessoa vive presa num mundo de tristeza, de amargura, de melancolia, exterior ou interior. E é ruim a gente ficar sozinho, ainda mais sozinho com nós mesmos quando nós somos difíceis. Aí, as pessoas que sorriem, para nós um sorriso é uma morte, é um fim. Uma pessoa que está bem, que acordou igual você cantando, né? Você acorda do lado de alguém ou na casa de alguém que tem esses mecanismos de doenças psicológicas, você causa incômodo, né? As pessoas não entendem. Ah, como é que está devendo? Como é que saiu do zangô? Como é que é não sei o que? Tá, acorda feliz. O que essa pessoa tem na vida que eu não tenho? Porque ela até é mais desgraçada na vida do que eu, mas sempre está bem, sempre está feliz. Então isso incomoda. Aí desencadeia uma perseguição. Ou você acaba virando fascínio, de maneira que essa pessoa sempre está vidrada em você, te perseguindo, não porque te admira, porque já paranoicamente você exerce fascínio nela, porque ela vive te perseguindo com o olho, e se pudesse ela te apagava a tua luz com o olho. Mas é uma coisa natural que está em você. E as pessoas que estão bem verão isso e vão querer a tua presença, vão querer estar perto de você, vão querer te acompanhar. Aí Jesus vê bem como que Jesus já mostra para a gente a situação e não nos deixa na ignorância. Ele já mostra também a consequência. Ele está falando, ser luz no mundo de trevas não é fácil. A gente vai iluminar muita gente, vai abençoar muita gente, mas tem um preço para pagar que tem hora que a gente vai querer voltar a ser treva. Vai falar, meu Deus, antes que eu fosse treva, para mim ter paz, porque quando eu tinha trevas, eu tinha problemas e não tinha paz, mas era menos do que agora sendo luz. Né? E quantas coisas acontecem? Pais que é contra filho, filho contra as pais, não foi isso que Jesus falou?
Cuideis que não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada e fazer uma guerra na terra. Porque a partir de agora, quem aceitar a mim, vai dentro dessa casa haver desunião. Não vão falar mais a mesma língua, porque as pessoas, se não aceitarem o meu reino, estão nas trevas, e aí não fala a língua da luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? De uma mesma fonte pode nascer 2 tipos de água, doce e salgada? Ele questiona. Ele fala que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então vai haver divisão dentro dessa casa, e é preciso essa casa inteira conhecer Jesus, essa casa inteira de fato servir a Jesus, né? De fato, não é de aparência não, porque senão a briga vai continuar do mesmo jeito. Ambas pessoas frequentam a igreja, mas aquela casa é um inferno, porque frequentar a igreja não significa que eu sou crente. Eu posso ser assíduo e viver enfurnado dentro da igreja e continuar dando mau testemunho dentro de casa e brigando e fazendo da casa um inferno. Agora, se de fato todo mundo na casa foi alcançado por Jesus e virou sal e virou luz, aí pode cantar aquele hino: faça do meu lar, Senhor, um altar de alegria. Né? Então o lar da gente vai ser a primeira igreja, porque a igreja começa em casa. Né? Quem não entender que a igreja começa em casa, ele vem congregar de besta que é. É isso que o Tiago fala, essa religião é vã, é uma religião tola, falsa, uma religião de besta. Porque é verdade. Uma senhora que foi ontem em casa, ela foi fazer minha unha, né? Aí ela está treinando, eu trabalho com ela faz tempo, já trabalhei. Ela é espírita. Mas se sente paz naquela mulher, onde você está com ela, se sente paz, ela é alegre o tempo todo, é daquela espírita que faz oração em casa, aquela N coisas. Mas ela em si, ela é tão bem, que ela te transmite coisa boa. Justo, só de ficar perto dela. Eu tenho uma amiga no serviço, a Júlia, desse jeito. Até quando eu despedi dela, ela quer amarrar a garganta, que ela chorou igual eu, mas ela amarrou a garganta na crendice espírita dela. Ela falou: Rangel, eu não vou chorar, porque se eu chorar, vai trazer azar para você. Então eu tenho que ficar alegre que você está saindo e que você vai para o Brasil também, porque aí tudo vai dar certo na crença dela, né? E aí a gente se dá muito bem, porque ela é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que me aceita sendo cristão como eu sou. Eu nunca escondi os meus pontos de vista bíblico e cristão dela, né? Nós sempre discutimos e eu sempre a reprovo naquilo que eu acho que ela deve ser reprovada pela minha consciência cristã, e ela sempre me ouve com paz e com tranquilidade. Ela nunca caçou guerra para defender a bandeira dela. Ela fala: já fazer o quê? A gente pensa diferente, né? Mas o importante é que a gente é amiga, a gente convive isso aqui, isso aqui, assim, né? E quando eu falo dela, e quando ela fala, e ela já diferente de mim, ela pouco fala contra mim, contra a minha fé e contra a minha vida cristã. Pouco fala contra. O pouquinho que ela fala é com educação, é com boas colocações, com bons modos, mas nós sempre discutimos o oposto da nossa fé. E embora eu nunca persuadi ela a aceitar Jesus, eu preguei o evangelho para ela com o meu testemunho e com a voz também, mas da forma mais doce e da forma mais decente e ética que eu posso comunicar com alguém possível, né? E oro por ela, como oro por todos, mas especialmente por ela, para que ela se converta. Mas a gente fomos e somos bons amigos, né? Independente da fé que professamos. Somos e fomos bons amigos. De fato, ela também até eu falo para ela que ela devia ser psicóloga, porque na mesa dela é um entra e sai de funcionário, e a gente levava bronca, mas é um entra e sai de funcionário que a procura para fazer tsuyaku, porque ela vai nos domingos fazer tsuyaku para a gente, onde você quer que chama ela faz tsuyaku dentro da fábrica mesmo, ela resolve o problema da gente na AIC, ela ouve a gente, ela dá conselho, ela ouve você chorar, ouve você reclamar, e de fato a gente chega ali bem, nem sempre ela fala nada, ela só ouve e a gente saía bem, saía aliviado, você está entendendo? E ela é uma pessoa bastante carismática. Então, irmãos, o lar, a igreja, tem que começar primeiro no lar, né? Então vamos lá. O cristão como sal da terra. Tópico 1, a função de preservar. Preservar é uma das funções primordiais do sal. Ele age como um antisséptico natural, evitando a decomposição dos alimentos. Jesus usou a metáfora do sal para ensinar aos discípulos e também a nós que devemos ter uma atuação preservadora no mundo, onde os padrões morais são cada vez mais baixos. Como crentes, devemos ser santos em toda a nossa maneira de agir, pensar e falar.
Nenhuma palavra torpe deve sair dos nossos lábios, pois conforme afirma o apóstolo Paulo em sua epístola aos Colossenses, a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal, para que saibamos responder a cada um como convém. Então, na leitura diária, está mandando ler Colossenses, e lá Paulo está falando, né? Justamente a conversinha que nós teve aqui agora. Se você ler lá a citação de Colossenses, que ele está falando esse texto aqui na palavra, que aqui é Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você ler todo o 4 é melhor, mas se você ler os 5 e 6, ou 4, 5 e 6, você já vai entender. Paulo está falando assim, olha, é bom que vocês preguem o evangelho, evangelizem. Mas sejam inteligentes para evangelizar. Não é aquele mecanismo que já chega falando que vão para o inferno, que vai chegar atormentando, porque tem hora que eu, sendo crente, eu irrito com certas pessoas falando de Jesus perto de mim. A maneira com que eles falam de Jesus para alguém que está perto de mim, me irrita a mim que já sou crente, imagina quem não é crente. Aí quem não é crente, por educação, fica ouvindo, ou não fala nada, ou tolera, mas vão se corroendo de raiva por dentro e vai pegando birra e não se convertem. Então Paulo está falando assim, tentam com o vosso exemplo, tentam evangelizar primeiro com a vossa maneira de agir e de ser, com o vosso bom exemplo. Evangelize fazendo a diferença. Aonde não tem amor, ame. Aonde não tem perdão, perdoe. Aonde há algazarra, sejam passivos. Aonde há guerra, promovam paz. Aonde há tristeza, leve alegria. Aonde ninguém sorri, chegue sorrindo. Né? Pegue esse mecanismo. Agora, se não resolver, não insista não. Conviva com eles como seres humanos que vocês devem conviver. Né? E convivendo assim, logo eles vão começar a fazer pergunta, porque é impossível um relacionamento com alguém que um dia a mais ou a menos a pessoa não começa a indagar onde você mora, quanto tempo você está no Japão, você tem filho, você é casado. E aí, quando começarem a perguntar, é a segunda oportunidade de você evangelizar. Mas aí você tem que ter equilíbrio e conhecimento para responder todas as perguntas com amor e com sabedoria. Não sotacando, não oprimindo, não menosprezando. Porque eu fui, quando evangelizava ali no meu serviço, eles falavam, sabe por que eu não vou na igreja? Porque o conceito que eu tenho de crente é que só vocês é o bom da boca, só vocês vão para o céu, só vocês que salvam. E bem dizer que a gente pregou isso a vida inteira. Como que se não é nem Jesus que salva, é a igreja que salva. Você sabia que a vida inteira a gente pregou que a igreja que salva e não é Cristo? Por que a gente pregou que a igreja salva e não é Cristo? Quando nós fizemos esse tipo de coisa, a gente caiu na besteira de pregar isso e crer nisso, porque Jesus não é igreja. Jesus não é filosofia. Jesus não tem partilha com ninguém. Jesus, ele é receptível e aceita todo e qualquer que, independente da filosofia, da religião ou da denominação, crê nele e pratica o que ele ensinou, alcançou a salvação. Ser salvo é confessá-lo como Salvador, crer que ele morreu no meu lugar e ressuscitou, e praticar o que ele ensinou. É isso. Olha que simplicidade ser salvo. Ser salvo não é nascer filho de pastor, não é ter credencial assembleiano. Ser salvo não é uso e costume, não é nada. Ser salvo, vou repetir, é eu crer que o Filho de Deus desceu do céu, né? Confessar isso com o entendimento e com a boca, que ele desceu do céu, morreu em meu lugar, sendo eu pecador, ressuscitou, foi assunto ao céu. E deixou os seus mandamentos, que é o Evangelho, para mim tentar, no máximo, no que depender de mim, e no que depender da ajuda do Espírito Santo, praticar o que ele ensinou. Pronto. Olha que coisa simples. E os homens complicaram da sua forma, do seu modo. Foi o que ontem eu estava falando em eu casar com algumas pessoas. Complicaram de maneira que hoje há muitas pessoas que deixaram a igreja, há muitos filhos que abandonaram a fé, há muitas pessoas que deixaram a igreja, no passado também, hoje também. Hoje a igreja está essa coisa confusa de se ver, que a gente não sabe, tem hora, se é igreja, se é mercado, ou se é um patinco onde faz dinheiro, ou é um caça-níquel, né? Tem hora que eu já não sei mais o que é a igreja, mas a igreja hoje já não é mais o que é aquilo que ela pregava para mim ser no passado. E, enfim, eu resumo que salvação é Jesus. Salvação, Napoleão Falcão, eu lembro que uma vez eu estava em Goiânia e eu vi Napoleão Falcão pregando. E ele disse na cara do prefeito da cidade, falou, Senhor lhe persiga,
Salvação não é obra, salvação não é filosofia de vida. Salvação é o Senhor olhar no Calvário e ver o sangue do justo caindo. Salvação é isso, é você olhar aquela cruz, que eu amo o símbolo da cruz vazia, sabe? Olhar para a cruz e falar, gente, esse instrumento é um instrumento de maldição e era o meu lugar, e eu fui livre de ter estado ali, de ter sido crucificado ali, de ter morrido ali, de ter passado vergonha ali, de ser amaldiçoado ali. Alguém que não mereceu nada disso esteve ali no meu lugar e verteu sangue. Então ele já deixou claro, porque eu estou vendo ela hoje vazia, ele deixou claro, filho, eu já estive aqui no teu lugar, você não precisa estar mais. Por isso que Isaías fala sobre a cruz, aí lá adiante Isaías fala assim, diante disso ele trocou a sua veste de luto por veste de júbilo e de alegria. Porque você sabe que o judeu, quando não estava bem, seja por morte ou por qualquer crise existencial, eles vestiam uma veste de saco de algodão, que era um tecido rústico, pobre, cru, e sentava do lado de fora da cidade, das muralhas, e jogava cinza na cabeça e ficava batendo no peito assim, né? Então você viu um judeu assim, você já podia cortar a volta, porque o homem não estava bem. Ele era um louco de pedra, ele pecou, ele fez qualquer coisa que não estava bem com ele mesmo. Agora, aqueles que estavam bem, e que de fato também tinha consciência de Jeová, você os via com a melhor veste. Eles apanhavam a melhor veste no sabate, ia dançar nas esquinas, chamava as vizinhança com vizinhança, e prorrompia em cantos e danças de alegria, porque não tinha motivos para estar triste. Não é isso que a Bíblia fala? Né? Quem está triste, ora, e quem está alegre, canta. Se eu tenho alegria, e tenho consciência de alegria e sinto alegria, eu não tenho motivo para ser carrancudo, para ser cara fechada, para ser mal-humorado. Eu tenho que sorrir à toa, como canta aquela música. Não é verdade? Então, o Isaías fala isso. Quem entendeu o Calvário, entendeu que a veste de tristeza, de luto, dele foi trocada por veste de júbilo e de alegria. Aí ele vai mais adiante, ele fala, porque os que estavam assentados à sombra da morte, olha gente, eu amo essa colocação dele, ele fala, os que estavam assentados à sombra da morte, às margens, uma tradução diz as margens da sombra da morte, porque essa tradução é mais fiel, ela fala assim que o inferno, ela compara o inferno como um lago de lama, que sai pelo mundo levando muita gente, na força e impetuosidade daquela lama, e ele fala, vocês estavam assentados na praia deste mar de lama, de trevas, de morte e perdição. E aí sobre vocês brilhou a luz do Cristo. Onde só tinha breu, virou tudo claridade para que... Talvez você não dê valor nisso, mas tranque você numa solitária um mês, onde você não vê a luz do sol, e quando você sair da solitária, o primeiro contato seu com a luz é que você não consegue muito bem abrir o olho direito. Mas quando você for familiarizando com a luz de novo, só quem sai de uma solitária de trevas sabe ser grato pela luz que vê e pela luz que ele vive. Ai, que alegria, eu posso visualizar a luz. Pergunta, não para um cego de nascença, porque aquele que não conhece não sente falta. Mas pergunta para uma pessoa que tinha as vistas e ficou cego, qual é a ânsia dele por voltar a ver a luz? Então Jesus está falando assim, vocês têm motivo para fazer festas, Isaías está falando. É motivo para festejarem todo dia, porque em vocês está a luz. E lá no capítulo 60 ele fala, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Quem reconhece quem tem glória, não fica prostrado, não fica caído, não fica prostrado, entregue às desmotivações, ao complexo, ao baixa estima, ao derrotismo, à perspectiva de morte, não. Ele levanta na luz do Senhor que está sobre ele, porque os filhos da luz fazem obras lindas e maravilhosas, e Jesus falou assim, convém que eu trabalhe enquanto há luz, porque as trevas vai chegar e ninguém pode trabalhar. Na luz é uma delícia, o dia é uma delícia, né? Então, irmãos, ele está falando isso, essa questão aí, quando ele compara a gente com o sal, né?
Porque vocês estudarem a cultura da Índia, vocês vão ver que a Índia tem uma ligação muito forte religiosa com o sal, e é um dos países que mais produtores de sal, né? E só que eles fazem muitas sacas de sal, porque é uma forma de riqueza deles, né, de comércio. E a maneira que eles estocam o sal, chega a época que aquele sal perde a salinidade. Perdem o sal. E fica só aquele pó branco. Então eles fazem o teste quando abre a sacaria, não está salgado. Sabe o que eles fazem? Porque lá não tem muitas pavimentações. Eles abrem aquele saco e fazem calçadas. Né? Vão socando sal e jogando sacaria de sal e pisando em cima assim. Aí vira aquela calçada de sal pelo qual eles tampam poças, lama e tampa a terra e fazem uma calçada de sal. E se você for na Índia ou olhar a cultura, você vai ver pessoas trafegando em uma calçada branca feita de sal. Aí se cumpre o que Cristo está falando aqui. Se o sal perder a força de salgar, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Aí Jesus está falando, e é sério essa colocação de Jesus, porque Jesus está falando assim, se você insistir em estar dentro de uma igreja, ou estar me seguindo, mas insistentemente você não deixa ele entrar na tua vida para que eu possa mudá-lo, e eu possa aparecer na tua vida, através de mim, logo você não presta para nada e logo vai chegar o dia de você ser pisado. Não é isso que Jesus vai falar para muitas pessoas no julgamento final? Eu não vos conheço. Amarra de pé e mão e joga nas trevas exterior. E quem é as pessoas que ele está falando que não conhece? Vamos ver se vocês sabem dizer. É Hitler que ele está falando? Falou para Hitler? Falou para Buda? Para Confúcio? Não, ele está falando para umas pessoas que já chegam, como era natural quando estavam vivas, elas já chegam confiantes, na sua confiança que tinha em todas as suas boas obras, elas chegaram. Mas eu preguei, profetizei, curei, expulsei demônios e falei a tua palavra no teu nome. Jesus fala, meu filho, é uma pena que eu não te conheço. Aparta-te de mim para o lago de fogo ali, onde já está a besta, o falso profeta, o anticristo e Satanás. Com todas as outras capetaiadas, até os piores demônios que estão presos e já foram soltos, estão tudo lá no lago de fogo tomando banho, te aguardando. Vai para lá porque eu não te conheço. Aí quem é que tem coragem de mergulhar no lago de fogo por conta própria? Não tem. Aí ele chama um anjo, amarra ele os pés, amarra as mãos e joga de cabeça para baixo, porque é até uma desonra. Naquela época era uma desonra alguém cair de ponta cabeça ou mergulhar, porque até eles tinham a cultura de mergulhar que meio que de pé ou de costas ou sentado. E Jesus fala, de uma forma desonrada, pega eles e mergulha de ponta cabeça amarrado pé e mão no lago de fogo. E vê bem que não foi. E conquanto Hitler vai para o inferno, não sei, né, se não sabe lá, se não se arrependeu, não foi com pessoas da natureza de Hitler, que a vida inteira foi ruim. O problema de Hitler é que ele foi Satanás da hora que nasceu até a hora que morreu. Agora, isso não é problema para Deus. O problema pior para Deus é a pessoa que em algum momento da vida era Satanás e a palavra alcançou ele, e ele veio para dentro da igreja ou passou a seguir a Cristo, mas insistiu em continuar sendo um Satanás por dentro de si. E aí achou como Nicodemos, que estava salvo, porque era tudo de bom por fora. E Jesus falou, não, se não nascer da água e do Espírito, não importa que é Nicodemos, não importa que é doutor da lei, doutor de nada. Você precisa nascer, porque senão não entra no reino do céu. Não é assim que ele falou para Nicodemos? Senão, Nicodemos, é lago de fogo para você também. Então, vê bem que ele bate de frente com esse povo. O problema de Jesus sempre foi com gente que não é o que diz ser, que são hipócritas, que são demagogos, vivem uma coisa que eles estão conscientes dentro deles, aonde ninguém pode chegar, eles têm consciência que eles não são aquilo. Mas insiste em fingir e viver uma coisa que não é. E eu vou falar uma verdade para vocês, muitos deles vão morrer assim, de fato vão para o inferno. Sabe por quê? Quando eu tenho essa consciência e eu não cedo a minha própria consciência, dificilmente Deus vai me alcançar e mudar a minha vida. Porque todo o processo de transformação começa quando eu aceito, eu me vejo interiormente e eu aceito que eu sou daquela forma, para depois eu me render a Jesus. Senhor, de fato, a tua palavra ou qualquer coisa falou comigo, eu sou isso mesmo.
eu sou hipócrita, eu sou demagogo, eu sou fingido, eu sou uma farsa, eu sou um perdedor, eu sou um derrotado, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou uma desgraça, eu sou um satanás, eu sou, sabe, um monte de coisa. Aí você se vê e se assume, aí Jesus fala, tem como eu ajudar. É a mesma coisa de um drogado, você não tem como ajudar um drogado enquanto ele por vontade própria não quer ajuda. Você pode até trancar ele numa clínica, mas ele sai de lá para se drogar o dobro e te procurar para te matar. Não importa que você é a mãe dele, ele pega uma revolta. E aí tem uma colocação. Agora vamos lá para o tópico 2. O sal realça o sabor dos alimentos, né, que é a função de temperar. Então o sal realça o sabor dos alimentos. Você já comeu carne de panela sem sal nenhum, esqueceu de pôr sal? Horrível. É horrível, né? Horrível. E se você não põe a quantidade de sal suficiente, ela continua ruim. Menos ruim, mas ruim também. Então a gente precisa samear um pouquinho de sal com os dedos em cima do prato para comer. Aí a gente começa a perceber o sabor do colchão duro, do colchão mole, não sei o quê. Ela traz um realce do sabor da cenoura, da batatinha, de qualquer alimento. O sal faz o sabor aparecer. Então Jesus, como sal na nossa vida, é Ele que dá sabor e tempera a nós. É Ele que faz a gente ser aceitáveis. Porque se tirar Jesus de todos nós, aqui dentro vira uma guerra. Porque eu canso de falar, nós nos aceitamos, nos toleramos, nós convivemos junto por causa do Cristo. Porque se não fosse Cristo, eu não aguentava o desaforo de fulana, o jeito que Bertano me olha. Não aguentava. Ou eu sendo muito educado, já saía de fininha a francesa, ou eu ia fazer uma guerra para defender o meu lugar, a minha posição. Mas porque temos Cristo, a gente está sempre cedendo, a gente está sempre abrindo mão do direito, da razão, a gente está sempre dando a cara a bater a mão à palmatória. Então, Ele dá sabor à nossa vida. É Ele que nos faz ser amáveis, é Ele que nos faz ser vamos dizer assim, ter uma presença agradável. É Ele que nos faz deixar saudades na vida de alguém. Porque se Jesus não estivesse na minha vida e eu de fato fosse ser aquilo que eu sou na minha natureza, eu não deixaria saudade na vida de ninguém quando eu fosse embora. O pessoal ia cantar, aquele livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Ia ser um prazer. Você fala, gente, graças a Deus não foi só nós, o Japão se livrou do Rangel. Mas aí, não por glória pessoal, mas é porque eu sei que um pouquinho de Jesus eu tenho na minha vida, porque algumas áreas da minha vida eu cedi ao Evangelho, eu tenho certeza que eu vou ser lembrado, como vocês vão ser lembrados por mim, por aquilo que Jesus foi e é através da vida de vocês. Vocês e eu no contexto da vida de vocês, nos amamos, somos amantes, somos quistos, bem-quistos, nós somos prazerosos passear junto, comer junto, estar junto, porque Ele chegou e deu esse sabor que não havia. Em nós não havia coisa boa nenhuma, coisa sã nenhuma, coisa legal nenhuma. Mas Ele chegou e curou-nos. Ele chegou e impregnou-nos de tantas coisas legais que é dele e vem dele em nós, que nos fez ser pessoas amáveis e bem aceitas e bem-quistas no mundo, né? Então o sal faz isso que está falando aqui. Aí ele fala assim, o sal realça o sabor dos alimentos, porém ele deve ser usado com equilíbrio. Depois na frente eu falo. Com equilíbrio, pois se por um lado uma comida sem sal é ruim, né, como eu falei, uma carne de panela sem sal é ruim, por outro lado um alimento salgado é insuportável e prejudica a saúde, né, a pressão, você pode ter um infarto. Então, se por um lado comer uma carne de panela sem sal ruim ou um churrasco, imagina comê-lo salgado. Também não dá, né? Porque vira um charque. E é até motivo de briga em alguns casamentos. E principalmente em casamentos onde as pessoas não foram temperadas com o sal de Jesus. Porque se foi temperada, a gente com doçura fala, amor, você errou no sal na carne, mas não tem problema, eu vou comer um ovo. Mas eu já vi marido, eu já comi na casa de crente de voar panela. Eu comi na casa de uma irmã, inclusive a filha dela me achou, é missionária hoje, me achou no Facebook, e ela foi minha mentora espiritual na minha adolescência, né? Ela foi líder nossa de jovem,
e ela foi presidente do círculo de oração. E eles é família italiana. Pensa uma pessoa que xinga e fala, quanto é crente, mas você vai lá, xinga a filha do não sei o quê, vai tomando não sei na onde, sem perceber, parece que está no sangue do italiano. E grita e fala alto. Aí eu fui almoçar lá, uma macarronada que ela fez, no domingo. Daqui a pouco, porque a macarronada estava salgada, o marido já jogou a panela em cima da mesa, a panela saiu sambando em cima da mesa e pá, caiu lá na ponta da minha macarrão e virou aquela guerra, que a filha já tacou garfo no pai, o menino já tacou o prato na filha, porque tacou no pai, e eu só no meio, prato voando, macarrão voando. Ai, meu Deus. Todos crentes em Jesus. Você está me entendendo? Aí não tem o tempero. Não tem o tempero, o sal de Cristo não tem. Era tudo aquela bênção que a gente acreditava sempre, não tinha tempero. Aí uma hora aparece. Porque é o que eu falei, cocô não fica escondido debaixo da água, um dia ele vem à tona. Aí, irmãos, a Bíblia está falando que também é insuportável. Se não tiver o equilíbrio, aí eu vou fazer uma paráfrase agora do que Deus está falando. Se você for santo demais, igual a colocação que o Gessival fez do ouro, você é insuportável. Porque não dá para a gente conviver com o santo no mundo, não dá. Sabe só onde dá para a gente viver com o santo? No céu, porque céu é lugar de santo e lá a gente também vai ser santo. Porque o santo, segundo a sua própria vista, ou até que se Deus o ajudou a ser um santo e isso subiu a cabeça dele, ele é insuportável viver com ele, porque ele se torna um senhor da razão e um crítico destrutivo, não construtivo. Porque a crítica, quando é construtiva, ela me leva a melhorar, ou me leva a imitar o que é bom na pessoa, ela é uma bênção. Mas quando a crítica é uma crítica que me desmotiva, que me desanima, que me derrota, que me joga na lona, essa crítica não presta, ela é maligna. A Bíblia chama isso aí de maligna. Né? E automaticamente ele já é uma pessoa que ele por si só se isola dos demais, porque ninguém tem um perfil para ser amigo dele e conviver com ele, porque ninguém é como ele em matéria de santidade. Ou então é ele mesmo que já exclui as pessoas e se isola, ou então se ele insiste em viver com alguém, é sempre pisando nas pessoas, é sempre pondo-as em condição de perdição do inferno, é sempre humilhando elas de todos os sentidos. Então ele é muito salgado. Agora, se por outro lado ele não tem sal, ele é um mundano. E a gente que tem equilíbrio, conviver com o santo e conviver com o mundano também é difícil. Porque o mundano tem os mesmos mecanismos. O mecanismo do mundano é o mesmo do fanático. Né? Porque na verdade isso não é santidade, é fanatismo. Se você estudar isso, você vai ver a diferença de fanatismo e legalismo. Então, a pessoa sem o equilíbrio do sal, ele é um mundano. Porque há 3 níveis de consciência. Porque Paulo, quando ele nos fala da consciência, ele nos coloca em 3 níveis. Que, vou ver se eu lembro. Que até foi a matéria da nossa escola teológica. Aqueles que têm consciência, que entenderam a palavra, é aquele crente equilibrado na palavra. É o crente bênção, a gente pode chamar. Ele teve consciência. Então ele não é arrogante. Porque todo mundo que entendeu o Evangelho não é arrogante. Pelo contrário, ele é pacificador, como Mateus 5, capítulo 5 fala. Agora, aquele que não entendeu o Evangelho pela sua própria consciência, ele entendeu pela imposição, o que eu quero dizer? A igreja fez um monte de proibição, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você vê bem que quando a pessoa questiona a gente, ela fala assim, a sua igreja não permite? Não é assim que eles falam lá fora no mundo? Ou então, quando ele fala assim pra gente, vamos tomar qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa, qual é a resposta da gente? A minha igreja não permite. Este é um tipo de crente que ele se tornou um crente, não porque teve consciência do Evangelho, ou porque de fato Cristo está nele. Ele se tornou um crente por regras que foram impostas a ele de forma obrigatória. Foi moldando ele na força, na marra, igual ferro quando você põe no fogo e dá uma marretada. Põe no fogo e dá uma marretada. Põe no fogo e dá uma marretada. Jesus não faz isso. Jesus falou assim que a gente é um metal, compara com o ouro, que ele joga no fogo e deixa ser purificado, sem levar marretada nenhuma. Quando está puro, ele dá a forma que quer, ele só põe na forma. Se ele quer fazer uma espada, ele pega a forma de espada e derrama o ouro dentro. O ouro escorre, quando esfria, está uma espada de ouro. Né? Aí, esse tipo de crente que se tornou crente por pressão, ele não tem consciência da palavra. Então ele é um crente perdido, ele é um crente sem compromisso, ele é um crente neutro. É uma pessoa, um Zé Ninguém, Maria vai com as outras.
E aquele que nem se tornou crente pela obrigação, pela força, e nem se tornou crente também pela consciência, a compreensão, ele é um mundano, ele é um tipo de crente mundano, ele não tem compromisso nenhum. Ele só traz escândalo ao evangelho, só envergonha o nome de Jesus, só dá problema aqui e acolá. Então, vê bem que o legal é ter equilíbrio, é ser o crente equilibrado. Este é o padrão correto da Bíblia. Então, Jesus está falando aqui que dessa maneira a gente tem que ter o equilíbrio. Aí ele fala assim, o crente deve ser como o sal, ou seja, trazer sabor e equilíbrio à vida daqueles que estão angustiados. Não é a gente chegar e falar, você está assim porque você pecou. Imagina uma pessoa depressiva, a gente vai visitar e a gente é muito salgado, você chega lá, ó, igual os amigos de Jó. Você está assim porque você pecou. Pensa bem, ontem eu estava conversando com a Leila, e de fato foi uma das minhas preocupações, na época que a Leila estava morando no hospital com a filha, eu tinha uma preocupação louca, em detrimento a ela. Como era essa preocupação? Eu visitei ela uma vez, né? Mas aquela minha visita se deu como um trabalho de oração e de meditação para mim lá. Eu não fui, como de fato eu não faço visita para ninguém, se não for nessas dimensões. Eu não faço visita por costume, para ir comer na sua casa, chegar na hora do almoço, para outro qualquer motivo. Aí eu fui uma vez só. E quando eu fui, já achei ela vitimada daquilo que eu tinha temor. E ontem ela foi comigo para o casaco, ela estava falando, olha pastor, eu trago dentro de mim ainda uns pesares, numa área do assunto que eu estava conversando, porque muitas pessoas quando me visitou, muitas tentaram curar a Amanda na marra, né, com profecias e com N mecanismos, né, que até aí eu entendo que talvez seja a boa compaixão da pessoa. A gente, se não tomar cuidado, por compaixão você faz besteiras, quer fazer mágica com o nome de Deus. Não é verdade? Sem entender que Deus faz o que quer do jeito que quer, né? Mas enfim, se é por bondade, a gente aceita qualquer negócio. Aí, o problema foi o seguinte, que ela disse que teve pessoas que visitou ela e falou, olha, faz uma retrospectiva da tua vida, porque em algum lugar de quando você entendeu por gente, você deve ter errado, entristecido a Deus, e hoje Deus está te dando uma lição punindo a tua filha. Ai, que doutrina desgraçada. Isso é uma doutrina desgraçada. A Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Olha bem que ele está usando verbos que distinguem e aponta. Ele fala, vou falar na minha linguagem, se você pecar, você morrerá. Não é Priscila por você. Agora você imagina que se esse Deus é bom, você tem um filho, e você fez um monte de besteira na vida, e quando o teu filho está naquela idade, que é a idade mais gostosa da existência dele na nossa vida, Deus põe uma leucemia e deixa ele apodrecer em cima de uma cama, amargando em cima de uma cama, para te dar uma lição em você. O mínimo que esse Deus seria, aí é um Deus injusto, porque o que eu tenho a ver com o problema da minha mãe, o pecado da minha mãe? Fala para mim. Porque tem pessoas que não entendem aquela colocação da Bíblia, que Deus fala assim, Deus visita a maldade dos pais na primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Tem gente que é tão sonso de Bíblia que me deixa nervoso, me deixa no estado de louco. Ele não entende isso, ele interpreta que essa visitação é punitiva. Você está me entendendo? E você sabe qual é a interpretação disso? Você sabe que eu vou pegar o exemplo de Davi. Davi pecou com Betseba, não pecou? Não adulterou com Betseba? Davi foi um que foi visitado supostamente por Deus até a quarta geração. Mas Deus não puniu, Deus não fez nada. Sabe o problema de Davi? O erro de Davi foi copiado pelos filhos até a quarta geração. Porque Davi, como rei, como líder espiritual e como pai, ele era um padrão de exemplo a ser seguido. E foi padrão até o dia que adulterou e pecou com Betseba. Aí o que aconteceu na primeira geração? Os filhos catou as concubinas de Davi e crau. Numa tenda em público, de forma que todo o reino falava, o filho de Davi está catando a mulher de Davi, está mandando ver. Aí o Davi foi falar, e eles falam para Davi, quem é o senhor, pai, para falar uma coisa? O senhor catou a Betseba e ainda matou o marido dela? O senhor não tem autoridade para me ensinar nisso aí. Tampava a boca de Davi, ele perdeu a autoridade. Aí, quando pensa que não, Amon, o filho dele, catou a própria irmã e cravo, estrupou. Aí ele foi falar, quem é o senhor, pai? Aí daqui a pouco a
Absalão quer matar o pai para tomar o trono. Aí você vai estudando até chegar na quarta geração. Foi seguida por adultérios, estrupos, traições e coisa e tal. Então, o que a Bíblia está falando? É assim, ó, o seu exemplo, o seu comportamento causa influência até a uma quarta geração. Eu lembro que eu visitei uma família aqui, que a mãe me procurou porque estava tendo problema com a filha. E quando eu visitei para fazer o aconselhamento, cheguei, na maior alegria, comecei o aconselhamento, a filha falou, quem é ela? Nossa. Sabe por quê, pastor? Ela com 16 anos estava buchuda, sem casar com meu pai, casou buchuda, escondida de todo mundo que era virgem, não era mais virgem. Agora, como a filha sabe disso? Se ela estava grávida até da própria filha, ou quem estava no bucho era a filha. E alguém comentou ela mesmo. Porque tem pais que não sabem guardar segredo da sua vida de pecador que era antigamente, ele expõe isso como orgulho. E aí ele destrói o legado dele, de ensinar pelo exemplo, pelo testemunho. Aí ela falou assim, eu vou mesmo sair da igreja, eu vou me perder, eu vou dar para Deus e todo mundo. Se eu também me engravidar e ser mãe sorteira, eu não estou sendo em nada diferente da minha mãe, estou sendo igual a ela. Só estou seguindo o teu exemplo. Aí a mãe não fez outra coisa, ela não deixou chorar. E eu também já não tive nem muito o que falar. Eu só jogar a cela do apartamento para baixo. Que foi a minha vontade, na verdade. Né? Mas então, a Bíblia está falando isso. Você perde a autoridade de falar, porque não é exemplo. E o exemplo que deve ser copiado, porque a minha filha está lá. Os 7 primeiros anos, a psicologia já disse, os 7 primeiros anos de uma criança, a criança é uma esponja. Pega uma esponja, uma espuma, e joga dentro de um balde de água, e depois você pega essa espuma, ela está encharcada, não está? Então, os 7 primeiros anos de uma criança, a mente dela é uma esponja que absorve as coisas com facilidades tremendas. A menina, esse dia, a Isabela, a minha filha, ela chega em casa falando coisas do culto, detalhes do culto e das pessoas que nem a mãe dela, que já é mais atenciosa e minuciosa para essas coisas, percebeu e viu. Mas elas estão captando, estão percebendo. Então, neste momento, o meu exemplo, a maneira como eu me comporto e me ajo é muito importante, porque isso vai formá-la, vai defini-la. E, consequentemente, de uma forma hereditária, ela vai se tornar o que eu sou, os filhos dela vai se tornar o que ela é, e os filhos dos filhos dela vai se tornar o que os filhos dos filhos dela foram. Até que da 5ª geração para frente já muda a cabeça, porque vai perdendo aquilo que se foi sendo praticado, que se foi sendo falado. Você está entendendo? O Gilberto Darmanel. O Gilberto Darmanel falava para mim que o pai foi duro, criou ele duro, criou batendo, criou espancando. Ele nunca viu o pai falar te amo para ninguém, nem para a mãe, beijar a mãe, mas maltratava a mãe. Então ele falou assim para mim, eu hoje que consegui melhorar minha cabeça no evangelho, eu tenho vergonha do jeito que eu batia no Júnior e batia no irmão dele. Eu espancava, eu batia, eu não sei o que, não sei o que. Mas por que eu fazia isso? Porque eu vi meu pai fazer, então eu achava que esse era o jeito de criar filho. Quando eu busquei referência assim, como se cria filho? Então eu busquei daquilo que eu vi. Então o que eu vi foi meu pai fazendo isso. Então eu falei, é assim que cria filho. A Isabelle, a Sabrina às vezes grita com ela. E a Isabelle já fala gritando com a gente. E às vezes a própria mãe reprova. Eu falo, você não pode reprová-la porque ela está sendo uma cópia do que você é. Quando você fala, Isabelle, não sei o quê. Agora você pode estar nervosa a ponto de querer matar. Mas se você chega e fala, minha filha, Isabelle, minha filha, não faz assim. Ela aprende que conversar com as pessoas é nesse tom. E eles não são bobos, eles estão vendo que você está nervoso pela expressão de rosto ou qualquer coisa tal. Aí o que eles aprendem? Quando a gente está nervoso e não está bem, a gente não grita, fala manso com as pessoas. É isso que vai definir na mente delas. Você está me entendendo? Então, se você mente, se você faz um monte de desgraça na frente dos filhos, eles vão ser aquilo. E os filhos deles vão ser aquilo. É por isso que mãe solteira tem uma tendência forte da filha ser mãe solteira. Você pode observar pessoas que é mãe solteira, se ela tem uma filha mulher, vira mãe solteira. Aí alguém já falou para mim, é desgraça, é maldição? Eu falo, não. É porque, lamentavelmente, a mãe vacilou, no sentido de esperar as coisas acontecer ao seu tempo da forma correta, ela por algum motivo antecipou os processos, e hoje aquilo virou um padrão para a filha. A filha, quando tomou consciência que a mãe foi aqui, ela acha que é normal e acha que é liberal. Já não basta a pressão que o mundo de hoje faz
para que a gente viva do jeito que quer, e ela ainda tem um exemplo vindo da mãe. Então é isso que a Bíblia quis dizer. Aí falaram isso para Leila. Eu falei, irmã, para começar, aí o seu Deus seria injusto. E se Deus for isso aí que dizem, que você está me falando, que eu já ouvi falar, eu vou descer desse carro, ou dentro desse carro, eu amaldiçoo esse Deus e abandono ele. Porque esse Deus para mim não serve. Porque um Deus carrasco desse já basta o carrasco que eu sou para mim mesmo, já basta a minha vida cheia de problemas e um mundo com a vida que já não está sendo fácil para mim. Agora, eu ainda deixar tudo isso e buscar um Deus que vai ainda azedar mais a maionese da minha vida, para mim não serve. De fato não serve, irmãos. Está me entendendo? E seria um Deus injusto. Esse Deus aí, esse Deus é o Deus de Allan Kardec, esse Deus é espírita. É Deus de karma, que pune o que você foi numa encarnação, ou faz você nascer trazendo pendências, nascer com doença ou com deformidade para pagar o que você foi na outra vida, ou para pagar o que você foi, o que você fez. Mas isso não existe. Então profetizaram isso para ela, falaram lá. Imagina tua mãe que já está vendo a filha morrer, uma mãe que está internada não sei quantos anos com a filha. Tá mal, chega e capa psicológica, vivendo aquela coisa. E era isso que eu falava para a igreja. Olha, gente, não visite, se for visitar, toma cuidado, toma cuidado. Aí chega em nome de Deus, ainda por cima, cheio de emoção em nome de Deus, fazendo essas coisas. Claudecir foi lá e curou a menina. Curou. Aí o que acontece? Né? Outra também foi lá e profetizou, teve outra pessoa que profetizou. Aí quando eu liguei para dar a notícia do falecimento, que o velório ia ser tal hora, a pessoa ficou muda no telefone e falou para mim assim, eu não estou nem não, porque Deus vai sustentar o que ele falou, eu vou neste velório para ver ela levantando do caixão viva. Quer dizer assim, todo mundo está errado, até Deus, menos eu. O que eu falei vai acontecer. Miséria pura. Aí falaram isso para ela. E já pessoas falaram assim, a pessoa falou que ela errou, que ela pecou, se não tinha alguma coisa errada entre ela e o Orlando, se eles estavam bem, sabe, gente? Tudo para especular a vida alheia, só isso. Sinceramente. Pastor, a gente foi lá, eu e fomos, até eu tive uma crise renal, tive que ir no hospital, mas aí era feriado, 12 de outubro, era dia da criança até. O que a gente fez? Passando no mercado, comprando um monte de guloseiminha, coisinha, vamos visitar, porque minha mãe sempre ensinou, para visitar alguém não vá de mão vazia. Você vai almoçar na casa da pessoa, leva um refrigerante, nunca vá para casa de mão vazia, ou visitar, comprando. Mas, pastor, a gente não entrou, mas pelo vídeo, deu aquele saco transparente, cheio de coisas de mercado, bolacha no dele. Ela só gritou assim, com aquela vozinha, mamãe, eles trouxeram o que eu queria. Aí passou pro Brasil, voltei, ela faleceu, eu falei, o que era daquele saco de coiceira? O que ela queria? Uma bolacha óleo, uma coisinha nova. E eu fiquei com aquilo na mente. Aquilo, levamos aquilo que, sem saber, ela em vez de falar bobinha, leva um doce. Não vamos falar nada, faz mais bem. Vamos sentar lá fora, conversando. Mas, gente, ia lá ressuscitar a menina, ou falar que já está morrendo. Ai, meu Jesus, quanta coisa. E se gloriar na desgraça alheia. Ficou na cabeça da Leila, porque a cabeça da mãe, eu ligava para ela, estou lavando louça. Você está em casa? Não, amor, eu moro no hospital, eu lavo louça, eu lavo roupa. Eu moro aqui dentro. Agora eu vou lá. Meu filho tinha umas misérias, umas coisas Que é seu saco. Isso está fora do normal. Então, vocês têm uma noção do que é religião. E eu já sabia, porque a Leila, ela estava tão traumatizada com isso que ela orava constantemente para que Deus não permitisse ninguém visitá-la. Quando eu fui visitar, ela falou assim, pastor, você sabe que eu já acordo com medo, não é nem medo pela doença da menina ou dela morrer, é medo de quem que vai entrar por essa porta e o que vão falar para mim. Mas eu não sei outras pessoas, mas eu sou assim. Quando eu tô acarmada, quando eu tô ruim, eu fico só, eu gosto de ficar sozinha. E tem gente que insiste em visitar, em querer ver, e não sei o que, até quando tá doente. Você já tá com a cara toda deslavada, ali tá essogaxi, você tá ruim. E se a pessoa vai lá, tudo bem? Não é muito legal. E tem uns que vai para especular, é pior ainda, dá vontade de jogar da janela do hospital.
Eu já vi muito isso, até em velório também, gente chegar, pela expressão dele ele foi pro inferno, ai que cara feio que tá. Ai, meu já Deus. Vi isso em velório de crente, sabia? Nossa, será que ele morreu vendo o quê? Meu Deus, quando ele fez a passagem, será que ele viu fogo? Como é que ele tá com a cara pesada, um tom sombrio? Ai, Jesus. Você vê que as pessoas se tornaram deuses, que eles querem ser Senhor até daquilo que Deus deixou em oculto, porque a morte é um mistério. Mas eles querem estar até no mistério daquilo que Deus se reservou a não falar para ninguém. Eles interpretam o momento que a alma deixou o corpo, o que a alma viu, o que a alma sentiu, não sei o que, sabe? Mas quem que viu de fato, gente? Quem que estava lá? Cada idiotice que eu já vi é de deixar de gente de queixo cair. Então, irmãos, para nós concluirmos, ele vai continuar falando do sal, né? Depois ele vai falar da função de temperar que nós estamos vendo, né? E ele vai falar de preservar e temperando o mundo. Então nós como sal temos que fazer essa diferença no mundo, né? E essa diferença com o exemplo de Jesus, não é? Você quer fazer uma diferença no mundo? Não é outras formas destrutivas ou religiosas, não. É com aquilo que Cristo fez. Ele mesmo falou, eu estou fazendo para que como fiz, façais vós também. Não é isso que ele falou quando lavou os pés dos discípulos? Então ele está falando o testemunho que eu dei, eu copie. Faça, é simples assim. Leia alguma coisa que Cristo fez e sai fazendo. No mundo, que você vai ver o impacto que você vai causar no mundo. Simples, com a simplicidade do amor dele e a propriedade que ele tinha de amar incondicionalmente, de não discriminar de ninguém, nem sentir vergonha e nojo de ninguém. Ele se relacionava sem nojo, sem vergonha, sem discriminar, simplesmente porque amava e gostava de trabalhar. E o trabalho dele era em favor dos outros ainda. Aquela princesa Diana exercia tanto Jesus. Você sabe que a princesa Diana, eu tenho arquivado na minha casa, num baú, que eu tenho um baúzão grande de livro, coisa velha. E dentro desse baú eu tenho a vida da Diana, de quando ela nasceu até quando morreu. E minha mãe sabe que eu sou apaixonado por ela. E quando ela morreu, minha mãe me cutucou. Foram 3 pessoas que eu chorei amargamente. A Diana eu chorei mais. Mas que eu chorei amargamente quando morreram foram ela, Papa João Paulo II e Ayrton Senna. E quando ela morreu, minha mãe me cutucou e falou, a princesa morreu. Mas você sabe que na minha mente ela era eterna. Porque eu pensava assim, a princesa não morre, a princesa mora no castelo, elas são inalcançadas, inatingíveis, né? Eu falei, tem que ser besta, mas ela não estava dormindo, né? E virei para o lado, Rangel, a princesa morreu, tá falando rádio. Eu falei, vai ser besta, mas ela não está ouvindo a notícia direito. Aí minha mãe com aquele motorrádio dela ligado, o vermelho que ainda quebrou a alça, arame na ponta, um bolo de arame na ponta do chiando. Né? Porque, para a gente terminar, eu vou contar uma coisa para vocês. A Deus e Amor teve uma vez que fabricou um rádio, que pega também 7 faixas, é tipo um motor rádio. Mas eles fabricou o rádio e sintonizou o rádio na rádio Novas de Paz e ele não tinha botão, ele foi fabricado sem o botão de você sintonizar outras frequências, pegar outras rádios. Só tinha o botão de ligar, você ligava já caía na rádio Deus e Amor, você não tinha opção de ver outra rádio naquele rádio. Aí eu comprei esse rádio para ela, quando foi um dia ela enfesou. Porque o rádio dela ficava aquela tocha de corricheando, com aquela bola de... Depois eu fui na sede mundial e trouxe o rádio para ela. Um dia ela catou o rádio, arrumou o rádio na calçada assim, que abriu 2 bandas. Tomando banho, esse rádio só ouço o que esse povo quer falar, parece que só esse tem boca, e não sei o quê. E ela ouviu a notícia lá, e eu falei, não, mas eu acordei dormindo, sentei e estava falando. Gente, eu não acreditava. Corri no vizinho, na Gracinha, que é uma enfermeira que não é crente, porque em casa nós não tinha televisão, que não podia. Liga a televisão, Gracinha. Liguei, sentei, estava passando e falando. Mas chorei. O Papa também e a Ayrton Senna também. Mas a princesa Diane me marcou pela doçura, o amor, o carinho, as boas obras. Você via nos olhos. Via nos olhos. É aquilo que ficou marcado na vida dela, a princesa do povo. E quando ela já não tinha nem mais o título de princesa, né, porque já tinha sido de uma forma deposta, quando se separou do Charles, mas continuava e continua no coração do povo da Inglaterra, e é o que enfesou a Rainha Elizabeth, porque nem a própria Rainha Elizabeth tinha popularidade e carisma quanto ela, e não tem até hoje. Né? Mas por quê? O povo não quer ninguém sentado no trono, o povo não quer uma rainha rica, o povo quer uma rainha que sofra com eles.
E você vê aquela mulher visitar a África, visitar a Índia, pegar a criança pobre no colo, criança aidética, criança leprosa, visitou Madre Teresa e ajudou, trabalhou com Madre Teresa quantas vezes juntas, não sei o quê. Então, ganhou o coração do povo. Eu chorei, porque eu mais chorei. Você está entendendo? E é isso aí, você fala uma colocação boa, é isso aí, é um exemplo. Se está difícil seguir um exemplo de Cristo, pega exemplo, igual foi Madre Teresa, igual foi essa mulher, faça, porque está falando aqui da luz, vai falar de mostrar a luz através das boas obras, das atitudes, da caridade. Então faça a caridade sem olhar quem, porque aqui está falando que a luz vem sobre o justo e sobre o injusto, sobre o bom e sobre o ruim. Deus não manda a luz só em cima de crente. Não, né? mas tem gente que acha que fazer bondade é pregar e trazer para a igreja. Não. A gente tem que fazer a caridade e você não precisa nem falar de pregar na caridade. Porque com certeza a pessoa que está recebendo a caridade sua, ela vai segui-lo. Ela vai especular de onde você é, ela vai tentar descobrir de onde você veio e consequentemente elas vão se esbarrar no Cristo que você serve. Aí ela vai falar, agora eu entendi porque essa pessoa vem na favela, me visita, fez isso por mim, porque é cristão. Eu vou ser cristão também. A Igreja Batista Tradicional, de qual eu sou amigo do pastor Iana Satuba, é a igreja central, a primeira igreja batista, é uma igreja grande que cresce alarmantemente porque entendeu isso, ela faz esse tipo de trabalho e anuncia Cristo com a atitude. Porque tem gente que pensa que anunciar Cristo só é gritando, igual faz na Praça da Sé ou dentro de metrô. Porque eu tenho uma raiva que tem hora que eu tenho vontade de empurrar a gente do metrô para fora. Você já está dando aquele aperto e meio gritando na tua orelha. O machado está na raiz da árvore. Um dia eu estava andando naquele aperto, porque eu estava vindo do Conselho Mundial, indo para Arthur Alvim, e o pregador, raça de víbora! O machado já está na raiz da árvore, arrepende! E aquele calor, aquela suador, aquele abafamento, e eu já com medo de passar das saídas e não descer. Então, irmãos, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, nunca ensinei. E eu não tenho, e de mim ninguém tem apoio nenhum para fazer uma loucura dessa, uma coisa dessa. Ainda mais se for esse tipo de pregação, de condenação, de juízo, de destruição. Fica parecendo Noé lá anunciando um dilúvio. Aí é difícil. Então, esse meio empurra as pessoas, não ganha as pessoas. Porque porque é certo, porque acha que é bonito. Jesus, quando gritou, foi contra os religiosos. Vê lá. Ele andou a vida inteira fazendo caridade, multiplicando pão, matando a fome, curando, entrando na frente dos outros para as pessoas não morrerem. Agora, o dia que ele resolveu gritar, foi o dia que ele chegou na igreja. Ele pegou o chicote, saiu chicoteando quem fez na igreja comércio, vendendo, virou as mesas, jogou as moedas fora, abriu as gaiolas e soltou as pombas, aí já começou pregando, né? Que transformou a casa de Deus em covil, que ali não era lugar de ladrões e salteadores. Aí começou, ai de vocês, escriba e fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcro, é bonito por fora e podre por dentro. Aí foi todo aquele sermão que vocês conhecem, o desabafo dele. Única vez. E não foi falando em tom voz, não, foi em tom irado, porque Davi já profetizou essa manifestação dele, que Davi falou, o zelo pela tua casa me devora. E isso se cumpre. O amor que ele tinha pela casa de Deus, como sendo a casa de Deus, e não um lugar onde vira a casa da gente, que a gente põe para dentro quem a gente quer, joga para fora e faz da igreja o que a gente quer. Não é isso? Ele chegou e gritava com raiva, ira. Sabe, parece que eu interpreto, eu vou lá nas escadarias onde ele estava. Ele gritava desta forma, né? Aí foi contra crente. O dia que ele gritou foi contra crente, foi contra religioso e dentro da igreja. Mas lá fora ele só fez. Ele fazia, o pessoal via Deus no que ele fazia. Fazia, o pessoal via Deus no que ele fazia. Pronto. E ganhou o mundo. E se tornou a figura que se tornou. Está me entendendo? Então, amém, irmãos, que nós estouramos o horário. Desculpa não dar para a gente concluir. Mas eu agradeço e espero que esta palavra hoje, ela nos acompanhe no decorrer desse dia, abençoando as nossas vidas. E quem sabe hoje ainda, e com certeza Deus vai nos dar a oportunidade de demonstrar alguma ação bondosa, tolerante, amorosa e passiva em relação a seja lá quem for, independente da nação, religião, cor e posição social. Né? Transfira o amor de Jesus que chega até você ou qualquer outra coisa que Jesus deposite em você, não é para ficar em você.
é para ser transferido, é para ser doado. Você só é o caminho, você só é o vínculo pelo qual Deus traz as coisas do céu a este mundo. Amém? Nós vamos orar então para encerrar em nome de Jesus.